Muito bem, então a proposta de falarmos hoje é a importância de manter a motivação no ambiente de trabalho. Confesso para vocês que falar sobre motivação é um dos temas mais desafiadores. Não é tão simples falar sobre esse assunto, porque estar motivado não é simplesmente a gente encher de pensamento positivo e tentar alcançar os nossos objetivos. É muito mais do que isso. Vai ter, lógico, aqui algumas ideias que eu vou trazer para vocês, que tem um pouco de psicologia. Calma, eu não vou aqui filosofar, não vou falar de um monte de teorias, mas tudo que eu vou falar aqui para vocês, existe uma base, mas o que eu quero falar para vocês aqui é de coração também, porque viver não é fácil, seguir uma jornada, da gente encontrar o nosso sucesso, da gente encontrar o nosso bem-estar, a gente realizar os nossos sonhos, não é fácil. A vida é difícil. A vida é como dançar frevo. Dá trabalho, cansa, é preciso tentar muito, é preciso suar bastante para a gente conseguir ter um resultado positivo. Mas também eu quero falar sobre esse assunto porque a minha jornada, inclusive, foi uma jornada que precisou sim de muita motivação. E eu lembro do meu tempo de estudante, quando eu fazia faculdade de psicologia. E naquele tempo era um tempo bem mais complicado do que hoje, no sentido de você fazer uma universidade. No meu tempo aqui em Serra Talhada, nossa, estou velhinha, no meu tempo era tempo de vestibular. Então, vocês verem aí, eu nunca soube o que é Enem, minha gente, eu já estou um pouquinho velhinha aí. Mas, enfim, no meu tempo, não existiam as faculdades, a variedade, as opções que temos aqui na nossa cidade. Então, se você não quisesse ser professor, você tinha que ir para a capital, para Recife, para estudar. E eu lembro naquela época que eu precisei sim de muita motivação, eu precisei muito acreditar no sonho, os meus pais precisaram acreditar em mim. E justamente naquele período de eu buscar passar no vestibular, buscar ser aprovada em algum curso, naquele período foi bem difícil porque foi o período que o meu pai faleceu, então eu tive que lidar com o luto, tendo que estudar e passar por um monte de processos de mudanças na adolescência, e o período da faculdade não foi fácil. Foi o período lá morando no Recife, praticamente sozinha, sem família, tendo que comer muito miojo, muito biscoito creme crack para conseguir sobreviver lá no Recife, pagar uma mensalidade cara, não consegui entrar numa universidade pública, tive que ir para uma particular. E as lutas que eu passei naquele período, foi preciso persistência, foi preciso realmente muito esforço para conseguir ter um resultado. E aí, quando eu me formei, consegui ali o canudo, consegui aprovação, consegui finalizar o meu curso, eu pensei, sucesso garantido, agora sou psicóloga, ninguém me segura. Me enganei. Ainda levaram anos para poder eu pudesse conseguir me sentir realizada. Eu lembro em 2012, estamos em 22, 2012, há 10 anos atrás, eu passei por uma das piores fases da minha vida. Obrigada. Passei por uma das piores fases da minha vida. Eu sofri um acidente de carro, eu estava quebrada financeiramente, já estava com alguns anos formada, mais ou menos 6, 7 anos. Estava quebrada financeiramente, estava quebrada com o corpo, com um acidente de carro, estava quebrada emocionalmente, passando por algumas decepções, e naquele momento eu pensei, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu fiz tantas escolhas erradas assim para eu estar desse jeito? Será que eu estou passando por algum castigo? Eu já era uma profissional formada, já estava por aí trabalhando, mas tinha uma insatisfação muito grande, rodeando o meu coração e a minha vida. E aí eu tive que repensar algumas coisas, eu tive que repensar as minhas escolhas. E eu percebi que o mundo não iria parar para que eu me consertasse, para que as coisas se ajeitassem. Eu precisaria me reerguer, mesmo com o caos que estava acontecendo lá fora. Eu tive que me reestruturar. Eu não sei qual é o momento que vocês estão agora, se você é um estudante, se você é um profissional, se está sendo um momento moleza para você, ou se está sendo uma fase pessoal ou profissionalmente difícil. Mas eu digo para você, se você tem projetos, se você tem sonhos realmente, eles são íntegros, eles são verdadeiros, se você se esforçar, se você tiver a mentalidade correta, você pode realizá-los no tempo certo. Mas existem alguns passos para isso. Existem alguns princípios que você precisa respeitar, que você precisa fazer, se você quiser que aqueles
sonho, se aquele projeto que você tanto quer se realize. Por mais que a jornada esteja difícil. Eu tive que enfrentar a morte, dar de cara para que eu pudesse acordar e eu pudesse fazer algumas mudanças. Quando eu fiz essas mudanças, primeiramente aqui na minha cabeça, porque o mundo lá fora é caótico, ele não vai parar para a gente se resolver. Se a gente não mudar internamente, não mudar a nossa mentalidade, as coisas vão piorar, as coisas não vão se resolver. É aqui dentro que começa a nossa jornada. E aí quando falamos de motivação, nós vamos entender o que é que isso quer dizer nessa jornada de dificuldades que vamos passar, que vai exigir de nós muita superação, tá? Então eu espero que nessa noite algo de positivo fique para você e talvez você encontre alguma resposta que você precise nesse momento, tá? Então vamos responder aqui algumas questões. Pode passar aí. Será que você desmotiva facilmente? Alguma vez nesse ano alguém se sentiu desmotivado? Nessa semana? Nesse mês? Nesse ano? Mas minha gente, a pandemia acabou. Vocês eram tão desmotivados. Acabou nada, né? Quem nunca se sentiu desmotivado? Quem nunca sentiu aquela frustração, aquele cansaço, aquele não aguento mais, já chega, dá muito trabalho? Todo mundo em algum momento já se sentiu assim. E às vezes a gente se sente assim por vários fatores. Podem ser fatores externos, podem ser dificuldades financeiras, podem ser as pessoas com quem a gente convive, as pessoas com quem a gente trabalha, ou pode ser simplesmente nós mesmos. Nós somos seres cheios de emoções, nós temos emoções, as emoções, elas influenciam demais a forma como nós vamos enxergar as coisas. A forma como pensamos sobre a vida vai influenciar demais o nosso humor, a nossa crença se seremos capazes ou não. Então, são fatores externos, são fatores internos que podem contribuir para o nosso estado de desmotivação. E quando essa motivação ela continua, ela vai persistindo e a gente se sente sem energia, não consegue ser produtivo, fica procrastinando, a gente tem um sentimento muito comum que é chamado frustração. Quanta frustração a gente sente, porque a gente já está tanto tempo ralando, tanto tempo tentando, e aquilo que a gente queria não acontece. A gente estuda, a gente se prepara, pelo menos a gente tenta estudar, às vezes não consegue nem estudar. Às vezes eu vejo essa dificuldade com os meus pacientes atendendo, eles têm toda a oportunidade, mas não conseguem focar, não conseguem se concentrar. Podem ter questões neurológicas nisso, mas às vezes são questões emocionais que dificultam. Às vezes a oportunidade bateu na nossa porta e a gente deixou passar. E a gente vai começando a se sentir frustrado consigo. Vai começando a sentir um inútil, os anos vão passando e tem as crises. Chega nos 20, meu Deus, o que é que eu quero na minha vida? Chega nos 30, meu Deus, o tempo está passando, eu ainda não fiquei rico, ainda não casei. Chega nos 40, os cabelos brancos chegaram, meu Deus, eu não estou bem sucedido. Eu jurava com 20 anos que com 40 anos eu estaria hiper mega bem sucedido. E aí eu já cheguei aos 40, vocês que têm 20, calma, viu? Vamos com calma, que 40 anos, a gente nem se sente tão velho. Eu jurava que eu não podia fazer um passo desse, mas acho que eu consigo. Então, os anos vão passando, a gente passa por certas crises, porque a gente olha, nossa, eu jurava que com essa idade eu já teria feito um monte de coisa. Mas meus pais não me ajudaram, os meus filhos tomam muito tempo, o meu chefe não me entende, não me elogia, não me paga bem. Dizem, inclusive, que o chefe é a melhor pessoa que existe. Sabia? O chefe é a melhor pessoa que tem. Como assim, Renato? O chefe só faz dar bronca, só faz cobrar, só faz criticar, mas o povo de casa faz a mesma coisa, pelo menos o chefe te paga, né? Então o chefe é a melhor pessoa do mundo, valorize o seu chefe, né? Ele pode às vezes ser casca grossa, pode não reconhecer às vezes o seu talento, mas está ali te dando oportunidade. Mas brincadeiras à parte, a desmotivação ela é muito comum e pode acontecer com qualquer um de nós. E aí, tantas razões podem nos deixar desmotivados. Cobranças, metas, prazos que nos atrapalham, que tiram a nossa energia. Baixos salários, crises financeiras, pandemia, tanta coisa acontecendo
fazendo. Eu lembro que no auge da pandemia, em 2020, eu estava planejando, já estava tudo certo para casar. Desencalhei, uhul, que coisa incrível! E aí fui casar, tudo certo, no clube, coisa chique, a gente vai ficar liso, mas a gente casa chique. E aí aquela coisa toda, aí vem a pandemia. Eita, rapaz, olha, o pessoal de fora não pôde vir, e aquela coisa, já não era mais no clube, e agora não vamos casar, não é possível, eu esperei quase 40 anos para casar, e não vou casar por causa de um negócio lá da China. E aí, no final das contas, tudo deu certo. Casamos em casa, não gastamos quase nada, só estava a família, né? Então, deu tudo certo. Mas, às vezes, vem essas surpresas. Vem essas situações que acontecem com a gente, que a gente não espera, e isso desmotiva. E relacionamentos. Relacionamento amoroso, convivência com a família, com os parentes, com os colegas de trabalho. Eu estou para fazer um treinamento, eu vou para o Ceará essa semana, vou fazer um treinamento lá com a equipe. E um dos grandes desafios vai ser trabalhar a questão de relacionamento. Porque, eita, convivência complicada são colegas de trabalho. Né? Aqui estou vendo muitas cabeças concordando. São relacionamentos difíceis, mas são necessários. E a gente precisa começar a desenvolver inteligência emocional no trabalho, porque senão acaba a nossa motivação e acaba de quem está perto da gente. Então, esses são alguns fatores externos que contribuem para enfraquecer a nossa motivação. Vocês concordam ou não? Nada disso abala vocês? Concordam um pouquinho? Então, querendo ou não, essas coisas, para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos, podem contribuir para abalar o nosso estado motivacional. Mas também tem alguns outros fatores que eu quero trazer para vocês. E aí, como consequência dessa desmotivação, nós vamos ver a realidade de muitos profissionais no nosso país, no mundo, e não só dos profissionais, mas dos estudantes também, que estudante sofre. O estudante também tem que cumprir prazo, o estudante também tem que corresponder ali, aquele estudante realmente comprometido. Então, passa por estresse. A gente sente estresse por essas cobranças. Nós nos sentimos muitas vezes pouco produtivos. É 24 horas, meu Deus, o dia devia ter 30, 40 horas, porque a gente não dá conta. A gente acaba se sentindo insatisfeito. Insatisfeito conosco, insatisfeito com os outros. Nós acabamos ficando insatisfeitos com os nossos próprios resultados, nos sentindo incompetentes. E a gente sente insegurança. Muitas vezes o estudante sente insegurança por quê? Não sabe se fez a escolha certa, se está no curso certo. Às vezes não era aquilo que ele imaginou antes de escolher o curso. Ele sente insegurança em relação ao mercado de trabalho. Ele sente insegurança a tantos fatores. E os profissionais também. Os profissionais sentem insegurança, às vezes, de perder o seu emprego, ou às vezes de aquele mal-estar no trabalho, ele não conseguir dar conta, muitas dúvidas, muitos questionamentos que passam na cabeça dos profissionais. Então, muitos passam por essa realidade. Então, o que é manter a motivação? O que isso significa? Diante de um cenário onde vemos um mundo externo caótico, complicado, difícil, quando o pessoal estava dançando aqui, eu vou dizer essa frase: viver é igual a dançar frevo. Precisa equilíbrio, precisa suar muito e precisa persistir e treinar muito para poder conseguir fazer o negócio bem feito. Viver não é fácil. Vida de adulto é muito difícil. Então, o que é que vai significar a gente manter a motivação diante de tantas situações difíceis? Vamos tentar responder. Porque você vai se desmotivar. Nós vamos nos desmotivar. Mesmo que a gente aprenda todos os segredos para a motivação, mesmo assim você vai desmotivar. Por quê? Porque somos humanos. E humanos têm algo diferente de básico de uma máquina, de um computador. Qual a diferença de um humano para uma máquina? Quem pode dizer? O coração. São as emoções. E as emoções, elas são retinhas, assim, bem previsíveis? Não. As emoções, elas oscilam. Um dia você está alegre e animado. No outro dia você está para baixo, se sentindo
pior ser humano da face da terra. Um dia você está jurando que o teu sonho vai se realizar mês que vem. No outro dia, você não acredita em nada. Você acha que nada vai acontecer na sua vida. Então, as nossas emoções, elas oscilam, especialmente para as mulheres, sim, especialmente para as mulheres, pelas questões hormonais que contribuem. E também, especialmente para algumas pessoas que de repente sofrem de algum tipo de transtorno emocional, onde existe a dificuldade da regulação emocional. Isso aqui fica assunto para uma outra palestra. Mas como as nossas emoções, elas são cíclicas, elas mudam, então vai ter dia que você está motivado, tem dia que você não está motivado. Vai ter dia que você vai estar com energia, mas tem dia que você não vai estar. Vai ter dia que você vai estar criativo, vai ter dia que você não vai estar. Porque nós somos assim. Quando eu aprendi esse segredo, isso me libertou. Por quê? Há um tempo atrás eu me exigia demais. Eu esperava que motivação era todo dia estar super animado para fazer acontecer. Eu jurava que motivação era isso. Todo dia acordar disposta, todo dia acordar assim, sabe, com sangue nos olhos para fazer acontecer. E isso não acontece com ninguém. Não acontece. Porque existe uma coisa muito mais importante do que a motivação. Motivação é importante? É sim, é muito bom a gente estar motivado. Até porque motivação significa ter motivo para agir. Eu tenho uma razão, eu tenho um motivo pelo qual eu acordo e vou trabalhar. Eu tenho um motivo para isso. Isso é motivação. Mas quando a gente fala de motivação, aquela energia, aquela disposição, aquela vontade de fazer, não serão todos os dias que você vai ter. Existe algo muito mais importante do que essa motivação no sentido de energia e disposição, que se chama disciplina. Com a disciplina, eu estou chorando, eu estou triste, estou com sono, mas está lá fazendo. Não existe nada que vença a persistência. Não existe nada que possa derrotar uma pessoa que diariamente oferece um determinado esforço para chegar onde ela quer. Não adianta você passar uma semana na academia treinando feito louco, passar horas treinando e depois passar semanas sem ir. Não adianta. Se você quiser realmente ter um corpo forte, resistente, definido, você vai ter que ir todos os dias durante muito tempo. E para manter, vai ter que continuar fazendo. Então, nada substitui a rotina, a persistência, fazer um pouco a cada dia. Isso é o que vai fazer com que vocês cheguem lá. Não sei se vocês já viram um TikTok ou Reels, que vem uma pessoa na calçada e vem a mesma pessoa voltando como se fosse do futuro, tipo 2022 e a outra 2025. E a de 2025 olha para a outra que está desmotivada e diz assim: continue, nós conseguimos. Aí chega, ela já vai mais animada. Então, é essa persistência dia após dia que vai fazer com que você chegue em algum lugar. É a disciplina. Então, o que é manter a motivação significa que emocionalmente vai ter dias que você não está bem. Muitas vezes você vai ter dúvidas, muitas vezes você vai ter na sua mente pensamentos que vão dizer que você não consegue, que vão te gerar dúvida. Mas você continua tentando, continua oferecendo a sua parcela nesse dia de hoje. Então, manter a motivação, nós vamos entender nessa noite que manter a motivação eu estou aqui na minha jornada, eu estou correndo, vamos dizer, estou correndo aqui a 30 km por hora. Mas vai ter dia que eu vou cansar e eu vou diminuir para 15. Mas eu estou continuando movimentando. Tem dia que eu vou estar mais fraco ainda e eu vou estar só andando, vou estar a 5 quilômetros. Mas daqui a pouco eu me reanimo e no outro dia eu volto a 20, a 25 e a 30. Vai ter dias que você vai conseguir fazer um pouco mais. Vai ter dia que você vai conseguir fazer um pouco menos. Mas todo dia você continua persistindo. Tem uma mensagem que diz assim: se você puder correr, você corre. Mas se você não conseguir correr, você ande. Mas se você não conseguir andar, você pelo menos se rasteje. Mas continue seguindo em frente. Continue o seu processo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente crê nisso, a gente se compromete com isso, eu preciso aprender a me perdoar.
naqueles dias que eu não consigo ser produtivo. Muitas vezes eu vejo, até o pessoal traz essa reclamação lá no consultório, diz: Renata, essa semana não estou me sentindo legal, essa semana eu não consegui produzir, eu não consegui fazer e tal. E a pessoa se sente mal e vem aquele pensamento que não vai dar certo. Calma, foi só uma semana, foi só um dia. Quando é persistente, Renata, eu estou há 3 anos sem fazer nada, eu estou há 3 anos uma mosca morta. Então vamos trabalhar isso, vamos acordar para a vida. Mas você está fazendo, você está executando, mas tem um dia ou outro que você não está bem, isso não é o fim. Isso apenas mostra que você é um ser humano, tá? Então precisamos ter essa consciência que vamos nos desmotivar. E para que a gente mantenha a motivação, que é esse sentido assim, eu ando, eu estou indo, mas tem dia que eu paro, tem dia que eu vou me arrastando, mas depois eu continuo persistindo. O que é que vai fazer com que você persista, com que você continue, mesmo tendo esses altos e baixos, mesmo tendo essas inconstâncias? O que é que vai te ajudar? Vou te apresentar 3 coisas aqui que são super importantes para manter essa motivação. São objetivos claros. Objetivo claro significa você entender que você está no caminho certo, que você está no caminho que você quer. Renata, eu não sei nem se eu estou no caminho certo. Quem dirá as metas que eu preciso realizar? Você não sabe, eu vou trazer uma proposta para vocês aqui ao final, vocês me procurem. Mas assim, se você não sabe para onde está indo, busque resposta para isso. Autoconhecimento. Você precisa conhecer quais são os seus valores, o que é importante para você, quais são as suas prioridades. Quando você sabe qual é o caminho que você precisa seguir, qual é o destino que você quer encontrar, e a partir disso você identifica quais são os passos que você precisa realizar para conseguir alcançar esses objetivos, esse destino, aí você já tem motivação, você tem motivo para agir. Então você precisa entender, responder essa pergunta: o que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero para o meu corpo? O que é que eu quero para o meu espírito? O que é que eu quero para as minhas finanças, para a minha família? O que é que eu quero, afinal? E quando os outros ficarem dizendo para você o que é que você tem que fazer, você vai ficar só no automático e sempre vai ter aquele sentimento de frustração. Mas quando é você que assume as rédeas e você diz: eu quero isso, e aí você começa a dar o passo a passo, aí você tem motivação. Não a motivação de disposição, vai ter dia que você não está afim de nada, mas você sabe qual é o seu caminho e com altos e baixos você vai continuar persistindo. O segundo ponto é a disciplina, nós já falamos dela anteriormente, é fazer um pouco a cada dia. Não sei se aqui tem algumas moças ou rapazes que já tentou emagrecer, esse preço, não, acho que não, acho que não está tão bonito e tal, então, não, pronto. Mas tem algumas pessoas que tentam fazer dieta, tentam fazer exercício e sempre se frustram, é um negócio difícil emagrecer, né? Eu me tornei mãe no ano passado, fiquei um pouco acima do peso, estou nesse processo. E eu vou dizer para vocês, sabe o que é que tem me ajudado? Eu tenho conseguido, viu, gente? Eu sei que eu ainda preciso melhorar, mas eu tenho conseguido. O que tem me ajudado é porque eu tenho feito pequenas metas. Eu percebi na minha cabeça que funciona eu estabelecer um pequeno passo, uma pequena meta, e quando eu conquisto essa pequena meta, eu vou para a próxima. Então, se eu penso, ai meu Deus, eu quero perder 10 quilos. 10 quilos é muita coisa, minha gente. 10 quilos é o tamanho da minha filha. Não, ela já está com 12. Mas, enfim, 10 quilos, 15 quilos é muita coisa. Chega, desanima. O seu cérebro já está pensando em como lhe sabotar. Já está pensando na torta, na pizza, porque está muito longe 10, 15 quilos. Então, você faz pequenas metas. Eu fiz assim. Eu estou com 80. Não estou mais não, já estou menos. Mas eu estava com 80. Aí meu objetivo é 79,5. Quando eu chegar a 79,5, eu vou cantar a vitória. Vou botar aquela música mesmo assim, campeão, vencedor. E aí eu fui, reeducação alimentar, aquela coisa, começando a diminuir, sem fazer nada radical.
começando a fazer uma caminhada de 20 minutos, só 20 minutos, só para começar a treinar o meu cérebro. Poucos dias, cheguei em 79,5. Campeão, vencedora, Deus dá asas, faz meu voo, tá. Beleza, agora é 79. Fui, cheguei, tá. E hoje já estou com 74,5. E é isso aí, vamos chegar lá. Ninguém ficou feliz comigo, porque eu já estou meio sucesso, mas tudo bem, eu estou feliz, eu estou animada. Então, assim, eu tenho conseguido manter a disciplina colocando pequenas metas. Quando para a sua mente, quando para o seu cérebro a meta é muito difícil, o seu próprio cérebro, essa coisa linda que Deus fez, lhe sabota. Ele já pensa assim, isso não vai dar certo, não vai dar certo, então vamos sabotar. Porque o cérebro ele não quer gastar energia com aquilo que não tem futuro. Ele não vai ter motivação, não vai ter motivo para agir. Então, fatie em pequenas metas. É assim você vai conseguir ser mais disciplinado. Criar uma rotina é importantíssimo. Então, nada supera aquilo que você faz diariamente. Por que é que vocês têm essa dentadura linda? Porque vocês escovam os dentes todos os dias. Por que é que vocês têm essas bochechinhas rosadas? Porque vocês comem todo dia. Aqui nada supera o que você faz todo dia. Né? Então, se você estuda todo dia, em 10 anos você vai ser um gênio naquilo que você está estudando. Então, assim, a disciplina é o que vai te gerar. Não é o que você faz radicalmente em uma semana, em um mês. Né? Então, a disciplina é o que vai gerar. E também paciência. Como vai precisar de disciplina, vai precisar de tempo, vai precisar de um processo, tem que ter a bendita da paciência. O que eu disse que ia trazer para vocês ao final é um livro que eu fui coautora. O nome desse livro é Descubra-se. E nesse livro, eu mais 25 outros profissionais já escrevemos eles. Cada um ficou com um capítulo. E o meu capítulo é o poder da paciência. Então, quem quiser aprender a ter paciência, tem que ficar com esse livro aqui, o Descubra-se. Ele vai trazer um processo de autoconhecimento, de definição de metas e passo a passo para poder você realizar o que você quer. E eu falo justamente sobre a paciência. Por quê? A gente quer soluções rápidas. A gente está se sentindo gorda, quer próxima semana, pronto. Agora está chegando dezembro, né? Eita, Natal. Eu tenho que estar linda no vestido do Natal, do Réveillon e tal, pronto. Aí quer perder os 10, 15 quilos em um mês. Não vai dar, não vai conseguir. Você pode até conseguir, mas doente, depressiva e doente. Então, é um processo para chegar lá, é preciso ter paciência. Você não engordou 15 quilos em um mês, engordou? Não engorda. Também perder não vai ser assim. Foi um processo para cair de ladeira abaixo. Agora, para subir a ladeira vai ser outro processo. Então, é preciso ter paciência. E paciência, vocês acham que é ficar sozinho, sempre relaxado? Muita gente diz que a minha característica principal é a paciência. Vai morar comigo para ver. Mas, eu sou realmente paciente, mas isso não quer dizer que eu não me estresso. O paciente é aquela pessoa que até se estressa, até tem vontade de esganar, mas ele tem um maior controle sobre o seu comportamento. Você sente raiva, você sente medo, você sente frustração, mas você consegue ter um controle melhor sobre a situação, sobre o seu comportamento. Então, quer chegar longe, aprenda a ter paciência. Foi feito um estudo lá nos Estados Unidos e mostrou que foi feito um estudo com crianças, quando elas estiveram na fase dos 4 ou 5 anos, e depois dos 25 anos, encontraram essas mesmas crianças. E aí nesse estudo lá, eles crianças, pequenininhos, fizeram um teste do marshmallow, oferecia um marshmallow, colocava na frente deles e diziam assim, um para cada criança. Olha, a gente vai sair, esse marshmallow vai ser seu, mas se você quiser ganhar mais um, você tem que esperar eu voltar. E aí a pessoa saiu, e demorou aí uns 5 minutos, algumas crianças não aguentaram comer o marshmallow que ganharam. E aí aquelas que esperaram ganharam mais um marshmallow. Aí estudaram essas pessoas 25 anos depois, e aqueles que esperaram os 5 minutos para ganhar o segundo marshmallow,
no geral, eram pessoas mais bem-sucedidas na vida profissional e amorosa. Então, paciência é o segredo para o sucesso, né? Então, é o que precisamos ter e precisamos nos esquecer de algumas coisas também para manter a motivação. Nós vimos aqui alguns pontos importantes para mantermos, né? Para criarmos uma jornada onde a gente vai chegar onde a gente quer, mas para isso, para que essa vontade de seguir, para que você tenha mais energia, mais tempo, para que você tenha mais disposição, você precisa esquecer de algumas coisas. Uma delas é da aprovação das outras pessoas. Então, se você pensa que no trabalho, local de trabalho é local, eu quero ser elogiado pelo meu chefe, eu quero que todo mundo me valorize, eu quero ser reconhecido, isso tudo é bom. É muito bom, gente. Não tem coisa mais. É muito gostoso ser elogiado. É muito gostoso ser reconhecido. Nós temos essa necessidade natural de sermos valorizados. Mas não espere que na sua vida profissional você só vai estar no lugar, você só vai ser feliz e realizado se você for ali ser elogiado, ser reconhecido o tempo todo pelo seu chefe, pelos seus colegas. Não dependa disso. Se você recebe reconhecimento naquele lugar, ótimo. Valorize mais ainda esse lugar. Mas se você não está recebendo elogio, reconhecimento, tapinha nas costas, que isso não seja algo que derrube você. E muitos exemplos de sucesso são pessoas, inclusive, que receberam muitas críticas, muita porta na cara, sabe? Palavras negativas, e as pessoas deram a volta por cima. Então, não coloque como desculpa para o seu aparente fracasso, porque não recebe elogio, reconhecimento no trabalho. Claro que não pode receber maus tratos, assédio moral, assédio sexual, nada disso. Cai fora disso aí, sei lá, faz o que for certo. Mas não espere que um profissional bem-sucedido é aquele que, eu preciso ser elogiado, eu preciso, ninguém aqui elogia, só fala quando eu faço alguma coisa errada. O local de trabalho é um local que você vai ser cobrado, sim. E você vai ser cobrado, por eles arrancam até seu sangue, porque o que precisam é de resultados. É isso, as empresas elas estão aí para faturar, para lucrar, e você é uma peça que vai contribuir para isso. E a gente contribui porque eu ofereço minha mão de obra e eu vou receber um pagamento por isso. É assim que funciona o mundo do trabalho. O mundo não é um mar de rosas onde a gente vai receber afeto e carinho por aí. Afeto e carinho a gente recebe em casa. Pelo menos teoricamente, né? A gente deve receber. Mas o mundo profissional não dependa da aprovação e do elogio dos outros. Não deixe que a sua motivação dependa disso. O que depende da sua motivação é do seu objetivo, é de onde você quer chegar. Outra coisa, trabalho perfeito. Não vai existir empresa perfeita, não vai existir chefe perfeito, não vai existir ambiente de trabalho totalmente perfeito. Quando a gente fala assim, faça aquilo que você ama, trabalhe com o que você ama, concordo. Mas por quê? Porque é tão difícil trabalhar que você tem que gostar muito para poder estar naquele lugar que muitas vezes vai ser insuportável. Muitas vezes você vai ter que conviver com pessoas difíceis. E a gente vai precisar de mais uma dose extra de paciência para lidar com aquelas pessoas, se esse lugar que você está vai contribuir para você chegar onde você quer chegar. Houve uma época que eu trabalhei muito tempo em um ambiente de trabalho que não me realizava profissionalmente, não pelas pessoas, mas pelo trabalho em si. Não foi na escola técnica, não, foi outro ambiente. E eu estava lá insatisfeita, mas eu aprendi tanto nesse ambiente, eu respeitava o lugar que eu estava. Eu sabia que não era um lugar que eu queria me aposentar, mas era um lugar que, enquanto eu precisava estar lá, enquanto eu não estava conseguindo fazer a transição de carreira, eu aprendi, eu desenvolvi muita coisa, eu me tornei uma pessoa melhor. Né? Então a gente precisa respeitar o ambiente que a gente está, saber que nunca vai ser perfeito, e mesmo que ele não seja o ambiente dos nossos sonhos, aquilo ali é só um processo, é só uma escada para a gente chegar em um outro lugar, mas saiba, nada será perfeito, nada será um mar de rosas. E quando você chegar na profissão ideal, quando você chegar no salário ideal, quando você
sabe, passar naquele concurso dos sonhos, ou estiver na empresa mais top da região, você vai ter dificuldade sim, diariamente. Vai ser difícil. Você acordar cedo, cuidar da rotina e estar lá. Então não espere que você vai estar motivado no ambiente de trabalho perfeito, porque esse não existe. Seja para um concursado, seja para um funcionário de empresa, seja para o chefe de uma empresa, seja para um autônomo. Não existe trabalho moleza, é tudo complicado. E esqueça também sucesso e dinheiro rápido. Tá? Pode estar demorando. Nossa, eu jurava que... Ai, Renato, eu pensava que há 5 anos atrás eu já estaria rico. Está demorando esse negócio. Pode demorar mais um pouco. Alguns demoram mais ainda. Então, não acredito, é justamente por isso que você precisa incentivar, trabalhar a sua motivação, porque tem coisas que demoram. Existe um processo. Quando a gente procura fórmulas rápidas, soluções rapidíssimas, né? A dieta perfeita, o detox que ele emagrece em uma semana. Ou então, entre nesse site aqui que você vai ficar rico em um mês. Duvide de tudo isso. Não existe dinheiro fácil. Estou até parecendo Silvio Santos falando, né? Não existe dinheiro fácil, não existe corpo perfeito fácil, não existe relacionamento perfeito. Tudo tem que suar para poder você realmente conseguir. Então, dificuldades fazem parte do processo. Quando eu tenho essa consciência, mas eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero, eu consigo fortalecer a minha motivação. Então, manter a motivação é você continuar seguindo em frente. É você seguir a mensagem da nossa amiga Dory. Dory? Procurando Nemo, né? Continue a nadar. Por mais que seja difícil, bichinha, tem um monte de defeito, mas ela só tinha um defeito, porque não tinha memória, né? Mas ela disse a mensagem certa. Continue a nadar, continue tentando e vá até você chegar lá. Agora, qual a diferença do persistente para o teimoso? O teimoso, muitas vezes, ele insiste naquilo que não faz mais sentido. Ah, mas eu jurei para mim, com 17 anos de idade, que eu ia ser o advogado mais bem-sucedido da família. Eu ia ser o primeiro advogado rico e eu vou ser. Aí fez o curso, de repente está lá, começou a trabalhar frustrado, sofrendo, já com problema do coração. Não, mas eu disse que ia ser o advogado rico da família. E não está realizado, não está feliz. Se não faz mais sentido essa jornada, reveja, replaneje. Mas não continue em um caminho só porque você disse lá atrás que iria conquistar. Né? Continue se faz sentido. Se esse resultado que vocês estão aí plantando para colher, se vai te realizar de alguma maneira, se vai trazer frutos positivos. Uma coisa muito bacana que funciona para a gente conseguir realizar, conseguir manter essa motivação, é a questão da visualização. Quando você treina o seu cérebro a visualizar aquilo que você quer, tipo, digamos, vamos pensar aqui no sonho. Digamos, você quer fazer uma viagem para, sugerir um lugar, Paris, Amsterdã, uau, Chapada Diamantina, pronto. Como é que você vai se motivar para investir e fazer essa viagem? Com dólar, caro, assim, né? Não está tão fácil, euro. Então tem que ter muita motivação para trabalhar e com tantas contas para pagar, como é que eu faço essa viagem e tudo mais. Então, quando você para por um momento, fecha os seus olhos e imagina você naquele lugar, fazendo passeio, você vê os detalhes daquele objetivo sendo realizado, isso vai gerando em você aquela animação, aquela empolgação. Mas também não visualizar só o objetivo, mas visualizar os passos que você precisa fazer para chegar até lá. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma economia, não sei o que tal. Você visualiza esse passo sendo feito e sendo realizado, seja financeiro, ou então, sei lá, tirando passaporte, tirando vista dos Estados Unidos, né? Enfim, fazendo o que precisa ser feito. Quando você visualiza esses passos, o seu cérebro já está treinando para fazer. Quando o seu cérebro ensaia mentalmente, o seu corpo se prepara e você tem mais chance de se sabotar menos.
porque você fisicamente e emocionalmente está preparado para aquilo. E depois disso, não fica só na visualização, dá o primeiro passo. Vai lá e começa a fazer o que tem que ser feito. O problema é que a gente sonha, muitas vezes a gente visualiza, fica ali imaginando, mas a gente não dá o primeiro passo. Se você não dá o primeiro passo, daqui a pouco aquela visualização perde a purpurina que ela tinha, perde o brilho que ela tinha. Então você precisa visualizar, ensaiar na mente, fazendo o que precisa ser feito e fazer o primeiro passo, ali de preferência o mais fácil, e depois ir aumentando a dificuldade até você chegar onde você quer. Então o que você precisa para ter motivação, ter mais chances de chegar lá, quando eu falo motivação, é essa consciência de que você vai chegar onde você quer chegar, é você continuar fazendo. Viu que falhou um dia, acorda para a vida e retoma no próximo dia. Eu não consegui, hoje quebrei a dieta. Vou chutar o pau da barraca, desisti. Não. Bora lá. Próximo dia, retoma, recomeça e tenta mais uma vez. Certo? Nós somos realmente falhos, nós somos inconstantes, nós somos inseguros, uns mais do que os outros, mas em algum momento a insegurança bate, mas é nesse momento que aí você descansa, tira um dia de descanso, tira um dia de repouso, tira um dia do lixo, mas no outro dia você volta para seguir a sua jornada. Tá? Eu espero que isso que eu trouxe para vocês, esses tópicos simples, tenham alertado em algum ponto específico que vocês estavam precisando. Final de ano é o momento que chega, que bate o cansaço, bate o estresse, talvez mais do que em outros momentos, mas talvez seja o momento de refletir, ver se você está na jornada certa e retomar os trilhos e continuar seguindo para onde vocês querem.